O Senhor tem falado uma palavra para nós, e a palavra é o que para nós, irmãos? A palavra, o resumo da palavra é o que? A verdade. Amém? Amém? Então, se o resumo da palavra é a verdade, nós estamos aqui desfrutando de quê? Da verdade. Amém. Então, a verdade tem que ser absoluta entre nós. O Senhor tem mostrou na ligação da última mensagem para essa. Eu gostaria de frisar com os irmãos 2 Pedro 1,12. 2 Pedro, para a gente ser como essas engrenagens ligando nessa mensagem de hoje. Amém? 1,12. E vamos ficar atentos a essas palavras para conectarmos na mensagem de hoje. Amém? Todos encontraram? 2 Pedro 1,12. Está dizendo assim, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Amém. Então veja bem, aqui está dizendo para nós que a palavra sempre nos trazia a lembrança, ou nos traz a lembrança dessas coisas, acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade. Nós estamos aqui, irmãos, por causa da verdade. O que nos atraiu um dia foi a verdade. Alguém fica satisfeito em viver de mentira? Fica, irmãos. Você vai numa padaria, compra R$7 de pão, dá uma nota de 10 e a pessoa te volta R$1,50. Você fica satisfeito? Não fica. Ninguém fica. Ele pode ter milhões. Se a pessoa gastou 7, ele quer receber R$3 de troco. Correto? Uma verdade. E o nosso dia a dia também, nós precisamos e vivemos de verdade. Nós não somos testemunha do Senhor? Somos? Alguém quando fala assim, ou diz uma mentira, e nós sabemos da verdade, como fica em nós? Fica satisfeito com a mentira? Alguém, você passa num lugar e vê alguém pregando para o outro, e fala assim, aqui, se você der R$10, você vai ser salvo. E você passa do lado escutando isso. Como fica seu coração? Fica conformado? É por preço que o Senhor nos salvou, comprou com precioso sangue? Então a verdade, ela quando entrou ou está entrando dentro de nós, ela expulsa tudo que é negativo, tudo que não traz vida. A palavra é vida. Ela serve para a minha vida, para a vida dos irmãos, para todas as pessoas. Irmãos, isso não é algo simples de ser implantado dentro de nós, porque um dia já foi sujo dentro de nós. A mentira, ela impregnou, ela está na nossa carne. E à medida que nós caminhamos, o Senhor vai nos mostrando que tem uma realidade superior, que é a verdade. Então, quando nós lemos aqui, no ponto de 2 Pedro 1,12, ele vai fazer, ou o Senhor está sempre nos lembrando da verdade. Por exemplo, nós vamos receber de alguém R$50. Eu não vou citar nomes para não ficar chato. Então vamos imaginar uma pessoa. Aí chega para receber, a pessoa nos dá 100. Bom, não é? Eu ia receber 50 e estou recebendo 100. Aí você pega aquele 100 e vai embora para sua casa. E no caminho para sua casa, o Senhor te faz lembrar: eu te dei a vida eterna. Eu paguei um preço por você, um preço de sangue. Você estava condenado à morte eterna e eu te resgatei do império das trevas. Aí como vai ficar o seu coração? O Senhor dialogando com você por meio do Espírito, mostrando para você que Ele pagou um preço, mostrando tudo claro, e a sua consciência está naquele meio ali. Puxa, eu tinha que receber 50 e a pessoa me deu 100. O sentimento é qual, irmãos?
se nós estamos no caminho da verdade, é voltar lá e falar: olha, você fez errado. Não era 100, é 50. Essa deve ser a atitude das pessoas, daqueles que têm a palavra como a sua essência. Outrora, para nós, quando soubéssemos de algo assim, nós ainda criticávamos a pessoa. Não, mas você é desonesto, a pessoa te devia 50, ele te deu 100 e você fez errado, você tem que devolver. Não, irmãos, essa situação é pessoal. Você não deve buscar um conselho daquilo que você recebeu como vantagem para terceiros. Você deve consultar o quê? O Espírito. Consultar a pessoa do Senhor. Quem tem que ser a revelação para você é o Senhor. Para mim. Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso me esforçar. E esse esforço, irmãos, é algo diário. O esforço de hoje, ele serviu para quando? Para hoje. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, o Senhor mandava o maná para quantos dias? A validade do maná? Um dia. Eles estavam satisfeitos com o maná de um dia? Nós ficamos satisfeitos com o maná de um dia? Nós. Aí, irmãos, o Senhor fala, é dia após dia. Mas nós, sabendo disso, nós ainda preocupamos em amontoar mais maná. Quem está mais errado? Nós ou eles lá? Que estavam no deserto. Quem está mais errado? Pode falar, irmãos. Nós. Porque nós já sabemos que não é assim. Não é a verdade. O Senhor falou que vai dar. Ele vai suprir. Se nós formos olhar a palavra da verdade e olhar a nossa pessoa, nós vamos falar assim, é impossível. Aos nossos olhos, nós vamos falar, é impossível. Não tem como praticar. Essa que é a verdade. Mas a misericórdia do Senhor, a vida do Senhor, a essência que é o Senhor, Ele quer nos transformar, irmãos, tirar essa casca de nós para sermos a sua expressão, totalmente. E para isso, irmãos, eu preciso me esforçar. É um esforço coletivo, é um esforço individual de cada parte do seu ser, de cada parte do nosso corpo. É um esforço pessoal. Aí nós lemos o 2 Pedro 1:12. Agora o versículo 13. Me ajuda aí, vamos ler juntos. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo conserveis lembranças de tudo. Então aqui, nós vemos, ou a palavra está revelando para nós, que o autor está dizendo que ele nos fazia lembrança e estaria confirmando cada um de nós, na verdade. E ele está dizendo que estava próximo da sua partida. Mas por causa de quê, irmãos? Por causa do que foi revelado de Cristo Jesus. Por exemplo, o intuito do Senhor é que essa palavra, essa vida que entrou para dentro de nós conseguimos transmitir para outras pessoas. No mesmo sentimento que teve o Senhor. Sabe qual foi o sentimento que teve o Senhor? Ele não olhou a nossa condição. Ele nos amou incondicionalmente. Mas às vezes quando vamos falar a palavra ou pregar para as pessoas, nós não falamos de Cristo. Nós falamos de muitas coisas, falamos de cura, falamos de milagre, falamos de prosperidade, de regras, de doutrinas,
mas não falamos Cristo. Quando falamos Cristo, as pessoas são ganhas. Amém. Nós fomos ganhos porque alguém, quando pregou para nós, pregou Cristo. Amém. Simplesmente a palavra da verdade. E às vezes nós queremos que os nossos parentes, os conhecidos, os amigos, as pessoas das quais nós pregamos a palavra, quer que elas falar com elas hoje e amanhã elas estão aqui reunindo conosco. Não é assim, irmãos. Não vai funcionar. Sabe como funciona? Quando nós deixamos o Senhor ser o centro. Amém. Quando 100% for o Senhor. Amém. O Senhor não quer a nossa eloquência, o nosso saber, o nosso achismo, o nosso conteúdo que temos. É bom, tudo isso está em nós, mas para ganhar as pessoas precisa ser Cristo. Irmãos, quanto tempo temos demorado para enxergar isso? O Senhor está mostrando uma palavra hoje que nós precisamos estar vivendo isso. Amém. O Senhor nos colocou no melhor lugar, que é o viver da igreja. Amém? Amém. Aí volta lá na engrenagem. Nós estamos lá naquela engrenagem lá, várias engrenagens. Aí eu preciso funcionar. Quando eu dou uma voltinha naquela engrenagem, outra engrenagem dá outra volta. E aquela engrenagem que deu a volta, outra dá outra volta, para dar um resultado. Uma engrenagem consegue fazer tudo sozinha, irmãos? Quando nós compartilhamos, nós queremos falar tudo sozinho? O Senhor deu uma porção da palavra para essa semana. E essa porção que o Senhor deu, ela tem muitos pontos. Eu aprendo com todos os pontos que o Senhor mostrou. Mas a gente tem um tempo limitado para discernir esses pontos. Aí o que acontece? Nós temos internet, nós temos Vida para Todos, Instituto, né? Imersão, tem o que mais? Grito de Guerra, vai lembrando aí. Cadê os jovens? Vai me lembrando e ajuda aí. O que mais tem? Grito de Guerra, Imersão, agora tem câmera, como é que é o nome lá? Life, energização. Irmão, tem trem demais. Mas sabe qual que é o resumo de tudo isso aí? Nós nunca deixamos de praticar nada disso. Só que ao longo do tempo, alteraram alguns nomes. Só que não é isso, é o mesmo nome. O Senhor é o mesmo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Ao longo da caminhada pode surgir vários meios, mas o conteúdo sempre será Cristo. Amém. Eu não posso pegar um meio e desfocar de Cristo. Lá para os judeus, o problema que houve é que eles queriam trocar Cristo pela lei de Moisés. Ah, vocês creem em Cristo? Tudo bem, mas observa a lei de Moisés. É Cristo mais a lei. Não, agora é Cristo, apenas Cristo. Mas aí, às vezes, na nossa caminhada, nós quer praticar da maneira que, às vezes, não traz uma totalidade entre os irmãos. É uma engrenagem naquele conteúdo que não vai funcionar. Mas graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor está mostrando a realidade para nós. Por quê? Porque nós precisamos esforçar para não haver entre nós divisão e nem partidarismo. Porque quando surge divisão e partidarismo, é fácil essas coisas ocorrer entre nós. Paulo mesmo disse que para ter cuidado, porque surgirão entre vós lobos vorazes. E entre nós mesmos. Sabe quando isso ocorre, irmãos? Quando o sentimento que está dentro de nós é alterado. Eu ouço uma palavra, ouço algo que tem surgido na mídia e quero praticar junto com os irmãos. Alguns irmãos sabem que já ouviram dizer que nada natural o corpo aceita. E quando ele não aceita, como é que é o meio que ele faz? Pode falar, irmãos. Quando o corpo não aceita algo natural, o que ele faz? Ele faz o quê? Expulsa. Por exemplo, se eu for num lugar que tenha mato,
e uma farpa, uma ferpinha entrar no meu braço aqui, é natural do corpo? E o corpo vai trabalhar então para expulsar aquilo dali. E isso gera o que, irmãos? Gera esforço, gera um meio do qual não é natural para o corpo, mas o corpo tem essa função de tirar, jogar fora. Os irmãos percebem que quando isso ocorre, é porque houve o quê? Quando que eu machuco, quando isso acontece? É quando eu estou distraído. Então, quando surgem situações no nosso meio, irmãos, é porque podemos estar distraídos. E aí nós devemos o que, irmãos? Nos fortalecer. Esses dias eu estava meio debilitado, eu tive que tomar 4 vitaminas B12. Deu uma melhorada, irmãos. Eu não estava tão bem. E, segundo os entendidos, que dói demais. Mas graças a Deus eu não senti tanta dor. Mas o que vem ao caso é o seguinte: na caminhada há sempre um meio para estarmos ajustados, ou ajustar, na caminhada. Amém? Então, nós precisamos nos ajustar para não haver entre nós divisão, contenda e partidarismo. É a degradação que houve lá em Jerusalém. Deu lugar a outro falar além da palavra, da verdade. Evangelho de João 17. Gostaria de ler esse versículo, irmão. 17, versículo 17. Santifica-os, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, de quando nós temos reunido, a maioria dos irmãos aqui, nós estamos sendo santificados na verdade. É lógico que podemos ter acertado, pode ter havido alguns erros, mas o intuito é estar na verdade. O Senhor tem mostrado com clareza para nós. Se na caminhada eu disse algo que os irmãos não viu como a pura verdade, os irmãos precisam me ajudar. Para quê? Porque para essa palavra ser pura, ser a verdade. Amém? Nós temos que sempre estar nessa brecha junto com os irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, interessante junto nesse viver da igreja, irmãos, o viver da igreja não é um viver de receita. Os irmãos sabem o que é um viver de receita? Um viver de receita é o que manda e tem o que manda e o que obedece. Aonde eu quero chegar? Veja bem. Ah, irmãos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo que é feito no viver da igreja tem sido através de comunhão. Comunhão é participação. Surge um sentimento, tenhamos comunhão com os irmãos e na comunhão o Senhor dá luz para que aquilo seja estabelecido ou não seja estabelecido. Isso é o viver normal da igreja. Mas pode acontecer que nessa caminhada vai surgir irmãos que tenham receita. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, mas não quer comunhão. Então nós precisamos ser aqueles que quando surge um sentimento, aquele sentimento precisa ser filtrado. Onde? Na comunhão. E na comunhão cremos que o Senhor dá luz. E o Senhor tem dado luz. Então, irmãos, nós estamos nesse meio, nesse viver. E o Senhor espera que nessa caminhada nós já estamos bem crescidos para suportar essas situações quando elas ocorrem. E o Senhor tem contado com cada um dos irmãos. Amém? Nós lemos semana passada também, é um dos versículos, o último que eu gostaria de reler com os irmãos, de Mateus 20. 20, versículo... Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 20. Os irmãos sabem da história, eu só vou mencionar aqui, pois os irmãos podem completar em casa. No versículo 20 do capítulo 20 fala assim, ó. Então se achegou a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-os, pediu um favor. Perguntou-lhe ele,
que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. Os irmãos conhecem a história, amém? Você viu o tamanho da humildade da mulher de Zebedeu aqui? Manda, prática, né? Manda que no teu reino um fica à direita e outro à esquerda. Isso aqui é uma receita. Os irmãos estão entendendo o que é uma receita? Aqui é uma receita. Manda que um fica à sua direita e outro à sua esquerda. E o que o Senhor respondeu aqui, irmãos? Vamos ler? Paramos no qual aí? 22? Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não compete conceder-lhe, porém para aqueles a quem está preparado o meu Pai. Então o Senhor está fazendo o que conosco, irmãos, no viver da igreja? Nos preparando. Você se sente que está sendo preparado para administrar, governar o reino que há de vir? Senhor Jesus, versículo 24, né? Ora, ouvindo isto, os 10, então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que ele sirva. Amém. Então, se eu quero crescer, ou se eu estou no caminho para crescer, eu tenho que estar fazendo o quê, irmãos? Então, o primeiro passo para mim crescer é o quê? Servir. Então, eu tenho que estar atento ao quê? Servir. Eu quero crescer? Eu quero estar entre os irmãos? Eu preciso me envolver com o serviço. Lembra da engrenagem? O que é a engrenagem nesse caso que precisa fazer? Funcionar. O que adianta ter uma engrenagem maravilhosa, os dentes da engrenagem estão novinhos, ela está lubrificada, tudo conectado no lugar, falta o quê? Funcionar. O Senhor espera que todas as engrenagens que Ele chamou funcionem. Aí, o Senhor está dizendo aqui, ó, se eu almejo isso, eu preciso ser o que serve. Qual a coisa mais difícil no viver da igreja, irmãos? Servir. Sabe o que é servir, irmão? Se dar. Sabe o que é se dar? Não tem como eu explicar muito para os irmãos. É como uma pessoa que você tem no seu coração, como um parente, como um amigo, uma autoestima por ela, e ela vai para outro país, fica anos e volta. E quando ela volta, ela fala assim: eu quero ficar hospedado na sua casa. Como que você trata essa pessoa? Se você acorda 10 horas, né? No dia de hoje, acordar 10 horas é normal, tá, irmãos? 9h30, 10. Se você acorda 9h30, 10, você vai acordar 5. Para quê? Para fazer um café, para fazer algo para aqueles convidados comerem. Se você lava as vasilhas de cedo, de tarde, nesses dias você vai lavar, os outros você já lava. Se o almoço é depois de 2, 3, esse dia você vai 10, 11h30, já está pronto. O que você está fazendo? Servindo o convidado que quer entrar ou que está na sua casa. Você não quer que ele volte para o lugar que ele estava dizendo: nossa, fui na casa da irmã, do irmão, do casal X, chegou lá, o café nós teve que tomar na padaria. Almoço? Ah, não tinha almoço. Então, irmãos, restaurante, esse mesmo. Aí o que acontece?
O Senhor, Ele está pondo nós no meio para nos preparar. Você já observou que hoje a maioria dos jovens, dos filhos, dos novos, as mães não deixam lavar vasilha? Não deixam fazer um café? E quando esses jovens vierem a casar? Quem vai fazer o café? A mãe vai para lá fazer o café? O almoço? Então, irmãos, o Senhor colocou nós no viver para que nesse viver nós funcionamos. Eu me lembro que quando eu vim do interior para cá, a minha mãe ficou lá no interior. Tinha que se virar, irmão. Tinha que fazer. Estou me valorizando por isso. Eu estou dizendo que o ensinamento da minha mãe me serviu quando eu vim do interior para cá. Por exemplo, as mães, os pais que têm filhos, devem preparar os filhos para, numa eventual circunstância, eles funcionarem. Se a mãe ou o pai não deixa eles fazer nada em casa, eles vão fazer no viver da igreja, irmão? Vai, Cristiano? Vai não, vai? Por quê? O ensinamento maior é o de casa. Se o de casa não faz, o que não vai fazer? Se você traz o seu filho para cá e ele deixa cair o resto de comida na cadeira ou suja a cadeira e você não ensina ele a limpar, ele vai crescer sem fazer isso. Ele não vai funcionar. E o Senhor nos expõe. Para quê? Porque estamos num viver e esse viver temos que ser aperfeiçoado para uma administração. Certa vez uma grande indústria queria trocar o seu CEO, o gerente máximo dessa indústria, e aposentar ele. Mandou fazer uma festa. De tudo tinha na festa. E nessa festa ele escolheria um substituto para o lugar dele naquela indústria. E ele, no meio da festa, ele jogou um clipe no chão. E aí, pessoas comendo, bebendo, e o clipe no chão. E ele observava o clipe no chão. Quem ia pegar o clipe? E dentro dele tinha um sentimento: aquele que pegar o clipe vai ser o substituto meu aqui na indústria. Ali tinha advogado, tinha gente concursado, PhD, tinha gente de toda espécie dentro da indústria. Sabe quem pegou o clipe, irmão? O faxineiro. O faxineiro pegou o clipe. Aí ele, no final da festa, ele chama o faxineiro e fala que aquele faxineiro seria o substituto dele. O próprio faxineiro não acreditava. Mas a convicção dele é o seguinte: se o funcionário preocupou com um clipe, ele administraria bem a indústria. E às vezes é o que o Senhor traz para nós. Às vezes nós não cuidamos, ou não zelamos, ou não aperfeiçoamos os demais irmãos, e o Senhor não nos promove. O Senhor quer nos promover porque estamos praticando aquilo que Ele está nos ensinando. O que o Senhor tem dado para nós não é para mim. O que Paulo disse? Paulo disse assim, que ele foi simples com os simples, fraco com os fracos, sábios com os sábios. O que é isso, irmão? Se eu estou conversando com uma pessoa e eu vi que a capacidade dela é simples, se eu alterar a minha capacidade, eu mato a comunhão. Eu tenho que descer para o nível dela, não é fazer as práticas dela, descer para o nível dela para ela entender a minha comunicação. Como é que eu vou pregar para uma pessoa se eu estou vendo ela simples e eu elevo sobre ela? Aí eu chego lá para ela e falo: eu já li a Bíblia 4 vezes. Está em Mateus tal, está em João tal. É bom você saber isso, eu saber isso, é bom. Mas para aquela comunhão não vai ter vida. E isso é o que ocorre muito entre nós. Aí o Senhor fala que o bom é estar ouvindo. Quando você está com comunhão com a pessoa, você faz o quê? Ouve ela. E mais tarde, sabe o que você faz? Continua ouvindo ela. E mais tarde ainda, você continua ouvindo. Até ela se esvaziar. Mas o que a maioria das práticas nós praticamos,
é tentar colocar mais coisa na pessoa. E o Senhor está mostrando a palavra, não uma palavra diferente, a palavra da verdade. E a palavra da verdade às vezes dói em nós, porque o Senhor tem a maneira dele. Veja bem, antes do Senhor criar o homem, ali que nos mostra ali na criação em Gênesis 1 e 1 João e Evangelho de João 1 e 2, antes do Senhor criar o homem, era a vida eterna, de eternidade e eternidade, não tinha tempo. Quando ele recria a terra para criar o homem, os planetas, constelação, as plantas, tudo que existe passou a ter tempo, cronometrou o tempo, e nós estamos incluídos nesse tempo. Então, antes do Senhor implantar isso, o Senhor tinha uma ideia, um pensamento, um sentimento. Agora eu vou criar o tempo. O Senhor é de eternidade a eternidade. Então agora eu vou criar o tempo para o homem. E vou pegar esse tempo e vou pôr ele dentro do homem. Qual o problema do homem hoje, irmão? Não ter tempo. O problema do homem hoje é não ter tempo. Deus criou o tempo dentro do homem. Se eu estou em Deus, Deus é o quê? Me ajuda aí. Deus é o quê? Espírito. Se eu estou em Deus, Deus é Espírito. E o Espírito vive em qual velocidade? Me ajuda. Da luz. Na velocidade da luz tem tempo? Mas nós queremos viver em qual, irmão? 10 horas eu vou trabalhar, 5 horas eu acordo. Perdi o ônibus. O Uber demorou a chegar. Preocupado com o tempo. Todas as coisas nos cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se eu tenho o viver de entender, discernir que todas as coisas cooperam, eu estou vivendo qual tempo, irmão? O meu ou do Senhor? Isso é o descansar do Senhor. Esse viver está no viver da igreja. O viver da igreja é aquilo que, se eu passar ali, eu ver o microfone ligado e quem estava usando passou desapercebido e deixou ligado, eu vou lá e faço o quê? Cobro? Não, vou lá e desligo e guardo. Mas o que gera dentro de nós? Expor quem fez aquilo. Mas quando eu tenho a prática de ir lá, pegar, desligar e guardar, a pessoa que esqueceu vai falando, puxa, esqueci tal coisa. E alguém vai dizer, não, pode ficar despreocupado, porque já houve alguém que viu e já guardou. Você já conversou com pessoas que ele contou um caso para você e daqui 6 meses ele conta de novo o mesmo caso? Nossa, que eu era jovem, eu jogava muita bola, eu andava tantos quilômetros a pé, eu jogava. Daí 6 meses você vai lá e ela conversa a mesma coisa. Ela não sai daquilo. Aqui tinha cachoeira. Eu conheço gente que fala que aqui tinha cachoeira, no Washington Pires. Tinha muito pé de manga, cachoeira, e nós nadava e tinha isso. Gente, já passou. É um tempo que já passou. Enquanto eu estou lembrando daquilo, eu estou deixando de prosseguir, viver a realidade. Lógico que há lembranças no homem. Mas essa lembrança é uma coisa que pode surgir. Mas eu não posso ficar em cima daquilo a vida toda. Mas às vezes podemos encontrar nessa contradição. E a contradição impede de prosseguir. E você já notou que às vezes quando você está conversando com uma pessoa dessa, ela quer que você... Quando ela está contando, você imagina aquela realidade do viver dela naquele lugar, naquela situação. Ela quer pôr você lá naquele quadro. Isso pode acontecer. Mas vamos voltar lá. Então o Senhor é de eternidade a eternidade e sem limite de tempo. E Ele pegou o tempo e colocou esse tempo dentro de nós. Agora, qual o tempo que nós queremos viver? O tempo de Deus em nós? Ou o tempo secular? Nós às vezes queremos o tempo secular. Ficamos satisfeitos. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Então o Senhor criou, irmãos, o tempo dentro do homem. Amém? Vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos porque não conseguiremos concluir esses pontos todos hoje. Mas vamos ler Isaías 57:15.
Eu estou resumindo alguns versículos aqui, depois irmãos lê lá Gênesis 1 e João, Evangelho 1 e 2. Que são versículos muito conhecidos nossos. Amém? Agora Isaías 57, 15. 57, versículo 15. Amém? Todos encontraram? Por quê? Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, e habita no alto, no santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, esse é o tempo do Senhor. O Senhor, Ele coordena todos os tempos. Amém? O Senhor sabe a nossa condição, aonde estamos, qual a situação que estamos vivendo, e Ele controla tudo isso. Amém? Senhor Jesus. Mas gostaria de ler aqui com os irmãos Efésios. O livro de Efésios, amém? O livro de Efésios tem um ponto aqui, irmãos. Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 1 a partir do 8, para entendermos aonde nós estamos agora. Amém? 1:8. Vamos ler juntos? Amém. Que Deus derramou abundantemente sobre toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera. Amém. Então veja bem, o que o homem mais busca hoje, irmãos, ou sempre quis buscar, está ligado ao fruto que ele comeu. Qual o nome do fruto que ele comeu? Então o que o homem mais busca? Conhecimento. Mas qual conhecimento que ele mais busca? O de Deus ou do conhecimento aqui? Do certo e errado. Que o resultado vai dar do bem e do mal. Correto? Aí, no versículo 8, fala assim, no versículo 8 fala assim, e Deus derramou abundantemente sobre toda sabedoria e prudência, desvendando-nos. Então veja bem, estava oculto para nós, e o Senhor veio desvendar. Ou seja, tornar visível para nós. Mas quando que o Senhor torna visível para nós? No viver da igreja. No viver da igreja Ele vem desvendar, tirar as vendas. Senhor Jesus. Porque é um mistério o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Quando ali na igreja de Jerusalém, no início, os homens quiseram que Cristo fosse o centro, não quiseram que Cristo fosse o centro. Eles não aceitaram tirar as vendas. Ficaram satisfeitos com o que tinha até então aprendido. A sabedoria estava suficiente para eles até Moisés. Mas quando o Senhor está falando aqui, de tirar as vendas e que propôs em Cristo Jesus, é porque em Cristo está todas as coisas. E no princípio que eu falei aqui de Gênesis 1 e de Evangelho de João, Cristo já estava lá. Ele é antes. Mas, por que Cristo cumpriu a vontade de Deus? Vamos ler o versículo 1, versículo 22. Debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então vamos juntar os versículos aí, vamos entender aí. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
Qual a consumação máxima de Cristo Jesus? A igreja concluída. E o Senhor falou que, Deus falou que colocou o quê? Todas as coisas debaixo dos seus pés e o deu à igreja. Aonde está toda a sabedoria de Deus? No viver da igreja. E o Senhor deu para quem? Para Cristo. Não tem como eu receber a sabedoria de Deus, receber a revelação fora de Cristo, fora do viver da igreja. Você quer? Mas você tem a igreja, o viver da igreja? O viver da igreja é o meio de se absorver o que estava vendado sem Cristo. Cristo vai tirar as vendas no viver da igreja. Aí ele fala, no 23, fala assim, ó, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aonde podemos ser enchidos de todas as coisas, de tudo que é Cristo? No viver da igreja. Você está sendo enchido, irmão? Ou você não está sendo enchido? Aí veja bem, o Senhor vai tirando as vendas, tirando a ilusão que entrou em nós um dia e nos preenchendo com a vida de Cristo. E deu para a igreja. Você está cavando? Você está buscando no viver da igreja? Então, o viver da igreja é para nós enchermos de Cristo e desfrutar junto com os irmãos. Como que eu desfruto com os irmãos? A porção do maná, diariamente. Quanto que era para levar do maná, irmãos? Pode falar. O suficiente para alimentar naquele dia. Digamos o seguinte, se nós estamos num grupo compartilhando, tem 5 pessoas, quantas porções tem? 5 porções, amém. 5 porções for uma de arroz, uma de feijão, uma de carne, uma de salada, o que precisa fazer com essas porções? Nós fazemos, nas quarta-feiras nós temos vindo aqui, às vezes um irmão traz, não é uma lei, tá? Um traz bolo, traz um chá, traz um café. Tem uns que não traz não. Eu não tenho trazido não. Ó Senhor Jesus. Um traz pão de queijo, traz umas tortas, traz bolo, chá, café. E aí, o que traz o café e come do bolo. E o que traz o bolo toma do café. Não é, Miro? E tem uns irmãos que trazem até os guardanapos. Eu preciso do guardanapo. Mas os irmãos observam os detalhes. Os irmãos observam o que os irmãos podem consumir. Certo? E o Senhor tem multiplicado a graça. Amém. Aí o que é evidente aqui, irmãos, é que nós precisamos criar dentro de nós esse sentimento. Por exemplo, eu posso falar assim hoje porque hoje não tem um visitante. Mas digamos se tivesse um visitante. E esse visitante está no meu grupo, eu preciso acolher esse visitante para não sufocar ele. Primeira visita. Aí eu estou no grupo, aí tem 5 pessoas. Eu preciso comer meu pão, negociar meu pão, mas permitir que o pão dos irmãos também seja negociado. Entende como é que é isso? Ou seja, nós viemos aqui na quarta-feira, por exemplo, é um exemplo bom para isso, e nós oramos encargos, o sentimento dos irmãos, e é bom que os irmãos compartilhem juntos. Esse é um viver normal. Aí é o seguinte, eu preciso limitar o meu tempo. Nós estamos falando de tempo. Os irmãos viram, semana passada, teve uma pessoa aqui, nós tivemos uma palavra, e teve uma pessoa que queria dar outra palavra. Constrangimento, irmão. Em outras palavras, vocês esquecem a palavra que vocês ouviram aí e atenta às minhas palavras que eu estou falando aqui. E se vocês precisarem do meu número de telefone para me ajudar vocês me falam. Irmãos, até então a pessoa falou muita coisa interessante. Porém, o resumo desfez de tudo que ela falou. Ou seja, nula quem é Cristo e eu vou falar, eu sou Cristo para vocês. Isso é uma experiência que ocorreu aqui. Aí nós estávamos desfrutando de uma porção da palavra que diz para nós não dar ouvido a outro falar e que o centro é Cristo.
Aí a pessoa vem e fala que eu vou ensinar vocês. Irmãos, isso é constrangedor. Agora, tudo isso nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque a palavra não diz que entrarão no meio de vocês sorrateiramente lobos vorazes. A intenção é o quê? Nós estamos caminhando para um alvo, para um foco, para um objetivo. E às vezes vem um falar para tirar você do foco. Então são experiências, os irmãos me perdoam até o jeito que eu falei, que sempre nós demos oportunidade para as pessoas expressar o seu sentimento. Um exemplo, você convida uma pessoa para ir comer pizza. Aí chega lá na pizza, a pessoa só fala de churrasco. O assunto vai render, irmão? Não vai render, não. Você está pagando a pizza para a pessoa e a pessoa está falando de churrasco. Ou então você chama alguém para ir para sua casa e vai fazer uma feijoada. Aí está todo mundo comendo a feijoada e aí você começa a levantar um assunto. Nossa, foi bom semana passada, eu fui na casa de fulano, lá teve uma lasanha, e a lasanha daqui, lasanha dali. Como é que o convidado vai ficar com você? Quem te convidou? É igual nós estamos desfrutando aqui de uma palavra. O intuito de vir aqui na frente não é ser o irmão que pega todos os pontos e discerne ao cabeção. Não, irmãos. O intuito do irmão vir aqui é dar um pontapé e nós pegar aonde está falando e desenrolar o novelo. Ou seja, que todos os irmãos funcionem como aquela engrenagem. O intuito hoje da palavra não é sabedoria. O intuito da palavra é ajudar os irmãos a dar os passos e assumir as suas responsabilidades no viver da igreja. A sua porção no corpo de Cristo. Não é a lei no corpo de Cristo. É a porção no corpo de Cristo. Irmãos, eu falei apenas 3 pontos desse tópico aqui, que é o princípio do tempo. Eu creio que amanhã a gente vai continuar falando, discernindo mais alguns pontos. Eu creio que os irmãos entenderam. Estamos no caminho, há esperança para nós. O intuito do Senhor é que até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Amém? Irmão, se você achou que você está bem na frente, ajuda quem está ficando para trás. E se você está muito para trás, esforça para você ir para frente. Amém. Aquele que quer ser grande no reino, o que ele tem que fazer? Sirva. Amém? Então, os irmãos hoje ganharam uma porção aí que o segredo no viver da igreja, no corpo de Cristo, é que a igreja precisa estar plena para o Senhor voltar. E a igreja plena para o Senhor voltar, Ele vai conceder cargos no reino para nós. E os cargos que o Senhor tem para nós é para administradores. Amém? Nós estamos sendo preenchidos com o currículo de administrador do Senhor. De fazer de que maneira? Nem Jesus fez da maneira dele, irmão. Fez da maneira do Pai. Amém? Amanhã a gente continuaremos. Amém. Jesus é o Senhor.